Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula EAD com o tema de hoje: produção de açúcar, etanol e energia. Né? A gente vai dar uma olhada sobre quem que produz açúcar, como é feito o açúcar de qual planta, né? É meio óbvio, né? Cana ou beterraba, né? Vamos falar sobre a produção no mundo, no Brasil, e etanol. E qual a situação perante ao mercado internacional, os grandes líderes, estão no primeiro, segundo lugar. E a mesma coisa, a gente vai explorar essa parte de etanol também. E depois, falamos uma breve descrição também sobre a bioeletricidade, né? A produção de energia elétrica para a demanda para fora do setor petroleiro, para vender para a energia. Então, a produção de açúcar hoje, no mundo, pode ser de duas matérias-primas: cana-de-açúcar e beterraba sacarina. Já falamos um pouquinho em aulas anteriores sobre isso, né? Que a beterraba surgiu nas guerras napoleônicas devido ao embargo da, dos ingleses, né? E começou a ter tecnologia para fazer açúcar a partir da beterraba. Mas hoje, quem mais predomina na produção de açúcar no mundo é a cana. Cerca de 80% da produção global de açúcar é proveniente da cana-de-açúcar, que é cultivada em climas tropicais e subtropicais. Somente 20% restante é que vem da beterraba, cultivado principalmente em zonas temperadas, frias do hemisfério norte. Né? A União Europeia é que destaca o maior produtor de beterrabas. Cerca desses 20, metade da produção desses 20 é da União Europeia, né? E um pouquinho e o resto é praticamente da Rússia lá. Mas se a gente ficar colocando em escala mesmo, a gente dá uma analisada segundo esse site aqui. As fontes que eu utilizei está sempre aqui citado aqui, se vocês clicarem aqui, nesse azulzinho aqui, vai na referência e mostra onde que eu tirei. O RDE, esse órgão, mostra aqui uma coisa bem interessante. O que é essa linha amarela aqui? A linha começa em 1960, com mais ou menos a produção de 25 milhões de toneladas em 1960, e praticamente não muda muito, vai o laranja, né? Vai até 27, 28 aqui. O que significa isso laranja? É açúcar proveniente da beterraba. Então dá para ver que não mudou muito, está estável a produção, não houve muito aumento da produção de açúcar de beterraba, mas em compensação a linha verde é o açúcar proveniente da cana. Se vocês perceberem aqui, houve um grande salto de mais ou menos 27, 28 aqui, e foi até para 125, 126 agora na atualidade. Então, dá para ver muito que é predominante a produção de açúcar a partir da cana. Né? E essa linha azul é a soma desses dois, a linha laranja, a beterraba, e a linha verde cana. Tá? Então, somando os dois, essa produção total de açúcar produzido por cana e por beterraba. Né? Então, a produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar é predominante, mostra um crescimento acentuado e contínuo ao longo de todas essas décadas, superando em muito a produção de beterraba. A cana era de aproximadamente 30 milhões de toneladas em 1960 e hoje está em 150 milhões de toneladas de açúcar de cana na atualidade. Devido à expansão da cultura em países tropicais como Brasil, Índia e Tailândia, né? Então, Índia e Tailândia também são grandes produtores de açúcar e também são grandes exportadores, tal como o Brasil, e também são grandes competidores no mercado de açúcar no mundo, como o Brasil. De vantagens agronômicas e custos baixos, mais baixos do lado de cana, são propícios para a produção aqui nesses países. A cana tornou-se a principal matéria-prima da indústria açucareira global, respondendo totalmente cerca de 80% da produção mundial. Ok. E qual que é a produção de açúcar no mundo? No Brasil, desculpe. Se vocês olharem aqui, né, aquela linha aqui representa a soma de todos os países, aqui mostra qual é a contribuição do Brasil. Em vez de colocar em linha, coloquei em barras, né? Mas segue o mesmo raciocínio aqui. Esses dados são obtidos do site da Conab, tá, gente? A última barrinha aqui significa a produção da safra 2025
2026. Lembrando que a safra começa em março, abril de um ano e termina em dezembro, janeiro do outro ano. Então, sempre não respeita muito o ano, o calendário, né? Temos sempre assim, por isso vai aparecer 2025 e 2026. Se vocês observarem bem, no Brasil, em 2005, estava aproximadamente 26 milhões de toneladas de cana por ano e atualmente está sempre tendo um ligeiro aumento de produção de açúcar ao longo dos anos. Há alguns anos como 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 houve uma diminuição da produção, porém está sempre gradativamente aumentando, incrementando ao longo dos anos. Se vocês observarem bem aqui, essas últimas 3 safras está tendo um leve declínio em 2025, mas uma estabilização na produção de açúcar no Brasil. E hoje a gente percebe também que, a gente vai falar daqui a pouquinho, que hoje temos uma grande produção na Índia de açúcar. Então a tendência do preço do açúcar, quanto mais oferta, menor a demanda e o preço cai. Então, e agora com a produção o Estreito de Hormuz sendo bloqueado ali, a tendência do combustível ficarem mais caros, porque provavelmente vai ter uma grande tendência na próxima safra de que uma parte dessa cana que deveria ser produzir açúcar vai se converter em etanol. Tá? A gente vai discutir isso, é bem interessante. Qual que é a posição do Brasil perante o mercado internacional de açúcar? Consolidou como liderança global, responde aproximadamente 80% da produção mundial. A projeção hoje dessa safra de 39,7 milhões e 590 milhões de toneladas no centro-sul, né? Toda aquela região aqui, tirando o Nordeste, aqui é a parte onde está o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, né? Que ficou praticamente igual à produção da safra passada. A Índia, que é um grande produtor e competidor no mercado de açúcar internacional, produziu 31 milhões de toneladas em 2026. 5 milhões a mais do que a safra anterior. E ainda a Tailândia teve que aumentar sua produção de 1 a 1,5 milhões de toneladas. Então, há tem uma grande oferta de açúcar no mercado internacional. E a tendência, então, é achar um pouco o preço do açúcar no mercado internacional. Aqui eu desenhei aqui onde que é Índia e Tailândia. Índia, acho que já a posição no globo, no planeta, que vocês devem conhecer. Tailândia é aqui próximo aqui perto da China, perto do Camboja, bem essa parte aqui, mas é também próxima à Índia, né? Perto da Papua Nova Guiné, perto da Austrália e assim por diante. Então, são até próximos aqui. Novamente, são também países de clima quente, né? Clima tropical, tal como o Brasil. Então, nós temos um dilema. Vimos o seguinte: ou você faz açúcar, com a cana esmagada, produzir caldo, o caldo pode ter dois destinos: produzir açúcar ou ser fermentado e produzir etanol. O mercado brasileiro será influenciado pela competição entre açúcar e etanol nessa safra. No início do ciclo 2026, na safra 2026 2027, espera-se que as usinas priorizem o etanol. Mas o aumento da moagem de cana e da produção de etanol de milho limita o potencial da alta de biocombustíveis. Sim, exatamente, né? Além disso tudo, nós temos um competidor interno do etanol canavieiro, né? O etanol proveniente do milho, que vai acabar controlando. Então, se a tendência não vai ter, pelo esse controle, que já tem a venda de etanol a partir do milho, não vai ter uma disparada dos preços do etanol, provavelmente, tá, gente? Eu também não é muito a minha formação com economia, mas se eu fosse falar, isso é uma questão mais de senso comum, não sou especialista na área, é que não vai ter uma grande aumento de preço do etanol combustível, mesmo com a alta dos preços do petróleo, tá? Então, mesmo com a possível redução do mix açucareiro, o que é mix açucareiro? Caldo de cana é extraído.
Se a gente não vai metade para a produção de açúcar e metade para a produção de etanol, a gente fala que o mix açucareiro é 50%. Se for por um lado mais açúcar, mais etanol, a gente fala que está tendo um mix de 60%, 70%, assim por diante. O maior volume de cana deve garantir excedentes exportáveis acima de 35 milhões de toneladas. E o Mato Grosso do Sul, como é que está? Então, a gente produz açúcar. Uma coisa também interessante aqui é que a gente produz açúcar VHP, a maior produção de açúcar. Temos um pouco de açúcar cristal branco também, mas a maior parte da nossa produção é açúcar VHP. Ela está, desde se a gente for comparado ao Brasil, a gente contribui pouco. Mesmo assim, nós somos o quinto maior produtor de açúcar no Brasil, né? É disparado a liderança de São Paulo nessa questão do açúcar etanol. Nós já temos apenas 22 usinas, enquanto que São Paulo tem centenas de usinas. Então, é grande a diferença. Bem, mas voltamos aqui ao nosso gráfico de barras também. Está mostrando a produção de açúcar em milhões de toneladas aqui por cada safra, desde 2005 até 2025 agora. Percebe-se que houve até um aumento de 2005 até 2011, uma certa estabilização até 2018, uma drástica diminuição em 2019 e 2020, e agora estava tendo um crescente aumento da produção de açúcar no mercado do estado do Mato Grosso do Sul também. Só para colocar um pouquinho aqui, de onde vem quando que as usinas sucroalcooleiras chegaram aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Quando começou a produzir, quando aumentou. A gente vai falar um breve histórico, bem rapidinho, sobre. Faltou um pouquinho, né, ter colocado isso na aula passada, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, na década de 2000, foi o início da expansão da fronteira sucroalcooleira para o centro-oeste. O que significa isso? Muitas usinas, devido a pouco espaço, a muita exploração no Sudeste, passou o rio e veio para Mato Grosso do Sul, né? Expandiu, foi implantado usinas aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente devido à proximidade dos grandes mercados consumidores aqui em São Paulo, e exportação também favorece, e ainda favoreceu essa expansão da fronteira, os incentivos fiscais, a disponibilidade de terras planas e mecanizadas, a gente já falou isso nas aulas, né, presenciais. É muito interessante a cana ser plantada em áreas, em terras planas, que sejam fáceis de você fazer a colheita mecanizada. Isso é uma grande vantagem no estado do Mato Grosso do Sul. E, além disso, tem uma boa logística para exportação via São Paulo ou Paraná também, que nós temos os nossos estados vizinhos aqui, que favorecem o escoamento para a exportação aqui. Então, a partir de 2010, houve um salto de produção no Mato Grosso do Sul, consolidação como um dos maiores polos produtores do país, e a produção de açúcar ultrapassou milhões de toneladas por ano, com elevação do mix de produção voltado para o açúcar, né? Especialmente em anos de alta no mercado internacional. E na safra 2022/2023, 43,5 milhões de toneladas de cana produziram 1,46 milhões de toneladas de açúcar. Foram fatores decisivos nessa safra recorde, um clima favorável e o aumento da produtividade agrícola. 2023/2024, 52,4 milhões de toneladas. Houve um aumento histórico na produção de cana no estado, né? Dessas 52, 2,2 milhões de toneladas foram produzidas para a produção de açúcar, aumento superior a 50% em relação à safra anterior. E agora vamos dar uma olhadinha na produção de etanol. Tal como lá no açúcar, a cana tem um competidor, uma planta que é matéria-prima para a produção de etanol, e nesse caso aqui é o milho, né? Então é possível produzir etanol em escala industrial ou pela cana ou pelo milho. O Brasil, infelizmente, não é o primeiro produtor de etanol no mundo, né? Ele é o segundo. Produz 33,2 bilhões de litros, sendo mais sustentável e competitivo a partir da cana-de-açúcar
75%, e hoje, olha só, o que está acontecendo atualmente, né? Grandes empresas que pegam milho e processam e produzem etanol, milho está sendo 25% da nossa produção brasileira, né? Já é já é uma coisa bem significante em escala industrial, né? É o líder na produção de etanol a partir da cana, aproveitando o clima favorável e a eficiência do seu ciclo coleira. Quem são os maiores produtores de etanol segundo o CDE? O CDE é um órgão internacional de comércio, né? Então, nós vemos aqui que como é que está organizado essas barrinhas? Está um pouquinho confuso, deixa eu explicar. Então, estou mostrando o ano 2021, 2022 até 2026. Se olharem, as barrinhas estão agrupadas em torno desses anos. O que é essa barrinha azul? Estados Unidos. O laranja é o nosso Brasil. O verde é a China continental. E o vermelho é a Índia. O roxinho é Canadá. Essa barra marronzinha aqui é a soma de todos os outros países produtores no mundo, né? Mas são os 4 maiores, 1, 2, 3, 4, produzem praticamente muito mais do que o resto do mundo. Aqui você coloca todas as outras centenas de países nessa barrinha marrom, né? Para conseguir passar, nem chega próximo na metade da produção do Brasil. Olha como você observa. E que você observa também outra coisa interessante, né? O Brasil produz 30 bilhões de litros, só que os Estados Unidos está quase chegando a 60 bilhões de litros. É uma coisa bem significativa também. Uma coisa interessante que a gente vai mostrar em dados lá para frente, mostrando a exportação. Vai ter slides só destinados à exportação de etanol e de açúcar. A gente somos grandes exportadores de açúcar para o resto do mundo, mas não são grandes exportadores de etanol para o mundo. Por quê? Brasil, a maior parte da produção de etanol fica aqui no Brasil e é sendo consumida como combustível, né? Então é isso aqui, a gente vai olhar que não são tão significativos os valores da exportação de etanol comparado ao do açúcar por esse motivo, tá? Beleza, então vocês dão uma olhada aqui. É nisto que o etanol aqui chegou num patamar que está sempre constante a produção de etanol perante os Estados Unidos. Qual é a função do etanol nos Estados Unidos? Também tem alguns estados, não todos os estados, os estados americanos, cada estado americano tem uma independência maior que os estados brasileiros, tem programas alternativos de combustíveis, né? Que substitui uma parte, não existe igual que bombas de combustíveis nos postos com etanol puro, né? Geralmente misturado, né? A com gasolina, e tem vários estados, tem E25, E35, significa gasolina com 25% de etanol, gasolina com 35% de etanol e assim por diante. Não são poucos países no mundo que têm uma bomba só com E100, né, que seria etanol 100% que a gente tem no Brasil. Então, mesmo tendo uma produção não é todo os Estados Unidos, alguns países, a produção deles é gigantesca, né? Eles também são grandes produtores e ainda são grandes consumidores, né? Algumas vezes, alguns anos, eles têm que importar etanol para suprir a necessidade de demanda interna deles, e há alguns anos eles são exportadores de etanol, competindo com o Brasil também. Então, varia um pouco, eles são grandes produtores, eles são grandes exportadores de etanol. Então, a posição do Brasil perante o mundo aqui do etanol. O Brasil é o segundo maior produtor global de etanol, porém muito atrás dos Estados Unidos, que é o maior produtor, consumidor e exportador de bioetanol do mundo. Brasil e Suécia atingem participação de energia renovável no transporte de 26% a 30%, respectivamente. Com Noruega e Finlândia também superando 10%, a maior parte proveniente de biocombustíveis. Então, até um tempo atrás, poderíamos falar que praticamente não existe uma matriz de energia mais limpa do mundo que o Brasil, porque a gente conseguiu substituir a gasolina
por etanol, né? Temos carros que podem ser movidos apenas etanol, mas hoje não. Hoje nós temos também a Suécia que conseguiu chegar a esse limite aqui. Significa que está falando atingir a participação das energias renováveis no transporte de 26 a 30. E cerca de 26 a 30% de toda a energia consumida no transporte na Suécia é devido ao etanol, por, por mistura na gasolina ou na produção de etanol puro. A última notícia, não tenho dados ainda a confiar, mas apenas assim, como utilizava etanol puro como combustível, alguns ônibus, né, das grandes cidades da Suécia que utilizava etanol 100%, mas a maioria dos outros, conforme lá nos Estados Unidos, utilizava o E5, o E35, ou seja, misturando na gasolina. Já começou a ter essa grande participação das energias renováveis. Né? Citou Noruega e Finlândia aqui, são países que estão próximos, são vizinhos à Suécia, estão aqui nesse mapa aqui. Então, para quem não tem um grande conhecimento de mapa, aqui Portugal, Espanha, o início do Mediterrâneo aqui, lá em cima, perto do Círculo Ártico, né, nós temos os países escandinavos, que a Suécia é o que está aqui, que está preenchido esse verde mais escuro aqui, tudo bem? Então, aproximadamente 22,5% da energia consumida pelo setor de transporte no Brasil é suprimida por biocombustíveis. Esse percentual é de longe o mais alto entre as grandes economias emergentes. É um grande orgulho para o Brasil ter esse protagonismo e serve de modelo para vários outros países. O Brasil registrou 85% de participação de veículos flex fuel na frota de combustíveis em 2024, o que leva ao maior consumo de etanol em transporte do mundo. Né? Aqui, segundo a IE, que é o órgão de energia internacional. Em 2024, Brasil, Índia e Indonésia responderam por Estados Unidos, desculpe, responder por 90% do crescimento global de biocombustíveis líquidos, com o Brasil sozinho contribuindo com quase metade dessa expansão. Outros países estão buscando replicar o modelo brasileiro. A Índia já alcançou 11,5% de emissões de etanol na gasolina em 2023. E a meta é atingir 20% até 2025. Uma outra coisa, detalhezinho também importante falar, além, nossa, como é bom, que é importante também, pensando na natureza. Na verdade, né, a Índia é uma grande importadora de petróleo. Né? Então, se eles conseguem pegar e converter, conseguir ter um combustível alternativo, sustentável, que é produzido no seu próprio país, também é uma estratégia, né, conforme a lei. Nós temos, novamente, citando o bloqueio do Estreito de Hormuz, né? Teve um dos grandes prejudicados é a Índia, né? Que importava muito petróleo dessa região do Golfo, né? A União Europeia, continuando o assunto, a União Europeia, o mandato de pelo menos 14% de energia renovável no transporte até 2030. Então, tem projetos de aumentar em todos os países da União Europeia, seria Portugal, Espanha, bem, França, Alemanha, aumentar a participação de energia renovável até 14%. Né? Os países nórdicos, Noruega, Finlândia e Suécia, já lideram esse processo, principalmente via biocombustíveis e eletricidade renovável. Então, nós temos aqui outra coisa também. Outro detalhe também, eu não deixei muito claro também, vou deixar, não vou entrar muito a fundo nisso, não ia acabar extrapolando muito tempo dessa aula. Quando eu falo de biocombustíveis, aqui nas slides que estou mostrando aqui, é predominante a produção de etanol. Existem outros tipos de biocombustíveis, tá, gente? E depois a gente pode explorar mais esse assunto. Um deles que está despontando também é o biodiesel, só que é muito disparado a predominância do etanol nesse cenário global de biocombustíveis, de combustíveis sustentáveis. Tá? Então, eu vou focar, eu não vou esmiuçar muito as porcentagens, mas vou deixar claro esse ponto aqui. Então, aqui está mostrando nessa linha aqui qual é a produção de etanol no Brasil durante
2000, a safra 2005, 2006 até 2025, 2006. Olha só, que você percebe, o que é essa barrinha aqui? Porque tem essas barras, novamente, mesma situação, os outros lá mostrando a produção, só que a barra azul significa a produção de álcool anhidro proveniente da cana, e o laranja é o etanol hidratado proveniente da cana. Você percebe que álcool anidro serve para ser misturado na gasolina. Outro momento antes de explicar por que tem que ser o que é esse anidro. Aqui seria o etanol anidro do milho e o vermelho, o etanol hidratado do milho também. Anidro verde escuro do milho e vermelho escuro do hidratado. Então, você percebe que apareceu em 2018, houve melhor produção em 2019, 2020, 2020 começou a melhorar, 2021 começou ficou meio constante, e agora em 2023, 2024, 2025, principalmente 2025, você percebe que houve um grande aumento da produção de álcool a partir de milho. E esses dois tipos de álcool, o hidratado e do anidro, né? Então já está participando realmente com dados ali que nós acabamos de mostrar no slide anterior, cerca de um quarto, 25% da produção brasileira já é proveniente do milho. Então é uma coisa bem interessante a ser notada. E aqui, o etanol do Mato Grosso do Sul? Sim, a gente produz etanol, a gente percebe que nós também temos, assim, no iníciozinho, 2005, 2006, era praticamente meia-meia produção de anidro e hidratado a partir do cana. Houve um aumento cada vez mais gradativo da produção do hidratado ao longo desses anos, até chegar em 2022, que houve já a instalação das primeiras indústrias que produzem etanol. Né? Você vai perceber que aqui em 2022, safra 2022-2023, a maior predominância de etanol hidratado de milho e um pouquinho de anidro, e agora está quase também meia a meia. Então percebe que sim, aqui também há uma significativa participação também aqui no Mato Grosso do Sul de indústrias que produzem etanol a partir do milho. Né? E é muito parecido com a proporcionalidade que a gente vê no Brasil. Quase um quarto já da produção de etanol no estado do Mato Grosso do Sul é proveniente do milho. Né? Aqui é interessante esse gráfico. Mostra o etanol hidratado e a gasolina. Né? A gasolina. Percebe que quase meio a meio era em 1990, aí depois houve um descrédito que o pessoal não existia o motor flex fuel que podia produzir movido por etanol ou gasolina. Então houve uma gradativa diminuição do etanol e um aumento do consumo de gasolina ao longo desses anos. Até que chegou mais ou menos em 2010, 2012, vocês percebem que começou a produzir, 2012, 2014, a volta da consumo de etanol hidratado. Isso é proveniente da inserção de motores que são flexos, que pode ser movido tanto a etanol como a gasolina, né? E aqui nós estamos sempre tendo aqui, não chega a ser uma produção um consumo tão drástico como da gasolina ao longo dessas últimas décadas aqui, mas você percebe que está sempre tendo aumento, uma gradativa participação do etanol aqui ao longo das últimas décadas. Aqui, esse detalhe aqui, gente, a última barrinha que está me diminuindo aqui, é o consumo atual da safra 2006.
estamos aqui, né? Como o ano não acabou, essa barra aqui está nesse momento nessa posição, mas até o ano acabar vai voltar provavelmente a patamares aqui como 2024, 2025 aqui em cima, tá? Aí, novamente, Mato Grosso do Sul é muito próximo à linha, o perfil do Brasil, né? Aí, se a gente comparar aqui, enquanto que aqui é 40 bilhões de metros cúbicos de gasolina e etanol, aqui no estado do Mato Grosso do Sul é consumido em torno de 500 milhões, né? Bem pouco comparado à produção do Brasil inteiro. Mas você percebe também um perfil muito parecido com o Brasil. Ao longo dessas últimas décadas, há um gradativo aumento da participação do etanol ao longo dos anos, até chegar em 2020, e provavelmente agora com o bloqueio do Estreito de Hormuz, provavelmente vai aumentar ainda mais a participação do etanol comparado à gasolina, devido provavelmente à alta dos preços dos combustíveis. Bem, agora vamos olhar a exportação de açúcar, né, pelo Brasil. É notável o grande aumento da exportação de açúcar, desde 97, que era em torno de 7 milhões de toneladas de açúcar, e hoje estamos num patamar em torno de 30, 28 milhões de toneladas de açúcar. Né? Então você percebe que houve um gradativo aumento da participação brasileira no mercado internacional de açúcar até entre 2000 e 2010, e agora nós temos uma produção constante, tirando 2019 e 2020, e provavelmente isso também são efeitos da Covid, tá, gente? A gente pode perceber que todos os gráficos que eu mostrei agora, produção internacional de etanol, de açúcar, de cana, 2018, 2019 sempre teve uma baixa, né? Isso porque devido à Covid, né? Teve muita influência na economia em escala global, tá? Então, todos os picos vão ver vão estar comparados à Covid. Então, o açúcar, o Brasil é exportar na ordem de 30 milhões de toneladas de açúcar por ano. Quem são os maiores importadores? Quem compra mais açúcar, né, gente? Se a gente olhar aqui, a gente vê que é a Indonésia, o azul, China, laranja. Ué, mas a China não produz? China produz. Só que, além de ser um grande produtor, é um grande consumidor, né? Mesmo produzindo muito, em muitos anos eles têm que comprar, né? Importar açúcar para atender a sua demanda interna, né? Estados Unidos também está nessa mesmo raciocínio. Índia também aparece em 2023, né? Houve problemas de que teve uma época, uma safra ruim, condições climáticas desfavoráveis, de grandes exportadores viraram grandes importadores de açúcar, porque lá a população é muito grande, é bilhões, né, de pessoas. Um país que importou muito no ano passado, não vai importar nesse ano. Tem sempre essa mudança aqui. Às vezes, um grande exportador, como o caso da Índia, virou um importador de açúcar devido a condições climáticas desfavoráveis, né? Isso acaba mudando um pouquinho esse perfil dos grandes exportadores. Mas só para dar uma ideia aqui. E da ordem, se olhar aqui da ordem de, por exemplo, em 2021, China importou a ordem de 6 milhões de toneladas de açúcar, né? Enquanto que a produção no mundo é de 30 milhões, é uma coisa bem significativa a importação. Quem são os maiores países que importam açúcar do Brasil em 2024? Tá? Desse toda essa fatia, quem que o Brasil vendeu? Para quem vai vender? Vendeu para a Indonésia, para a China, para a Índia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Egito e assim por diante. Né? Percebo que é na ordem de 2,4, 2,5 milhões de toneladas de açúcar para esses países aqui. Novamente, eu estava olhando outros registros, 2024 foram esses os países, tá? Mas pode variar. A China pode ser o primeiro importador, segundo importador em 2024, pode ser o primeiro país importador, maior importador em 2025, e assim por diante. Só para dar uma ideia,
que magnitude esses países importam açúcar do Brasil? Novamente. E quem que exporta mais? Brasil e Índia, tá? E nós temos um outro player que está aparecendo também agora, um competidor Tailândia. Olha 2019. Azul é Brasil, laranja é Tailândia, verde é Índia, vermelhinha é França. Ué, França, lembrando que França, além de ter aquela parte no continente europeu, ele tem, por exemplo, a Guiana. A Guiana faz parte da França, a Guiana Francesa, né? E como se fosse um estado da França que está aqui no Brasil. Não estou falando que a Guiana Francesa não tem conhecimento de ser um grande produtor de açúcar, tá, gente? Mas a França tem outros estados que estão em vários continentes, né? É, ao longo do mundo, e somando tudo isso, apresenta essa, essa essa produção aqui em vermelho. Né? Então, Brasil, Índia e Tailândia estão sendo produzindo. Em 2019, Tailândia foi o segundo lugar, deixou Índia em terceiro lugar. Em 2020, se percebe que a Índia voltou a ter seu segundo maior exportador de açúcar do mundo. Só que o Brasil, gente, olha só como estava disparado em alta, produzia muito mais, exportava muito mais, 30 milhões de toneladas de cana, do que comparado à Índia. Né? A Índia estava em torno de 8 milhões de toneladas de cana. Né? Isso a gente percebe que em 2022 a Índia com 12 milhões de toneladas de cana, enquanto o Brasil teve uma ligeira diminuição da exportação comparada aos anos anteriores. Em 2023, o Brasil novamente retornou à primazia ao aumentar para enquanto que Tailândia e Índia estão quase próximas uma outra, né? Uma produção na exportação em torno de 5, 6 milhões de toneladas de cana por ano. E a exportação, encontrei esses dados, gente, é difícil de encontrar aqui. Esse aqui encontrei no Ministério da Agricultura, tá? É uma coisa interessante aqui. Poderia ter mostrado nos estados anteriores lá no Mato Grosso, mas vou deixar aqui, mostrando quanto de açúcar é exportado nas nossas usinas aqui do Mato Grosso do Sul e quantas delas é do açúcar VHP, do cristal, desses dois tipos de açúcar cristal. Há uma coisa também que vocês não viram ainda, que estão no primeiro ano, há vários tipos de açúcar. Né? Mas tem um tipo de açúcar que não é puro, nem tem teor, nem pode ser consumido para o consumo humano, chamado açúcar VHP. Esse açúcar VHP geralmente é exportado e quando chega no país de origem, que comprou, ele vai ser reprocessado para o açúcar que ele é destinado. Vai ser açúcar cristal, açúcar refinado e lá é exportado. Por que tem esse açúcar VHP? Porque muitos países diminuem a taxa tributária porque o açúcar não é grau alimentício. Interessante, né? Então, novamente, isso aqui não é devido à tributação do Brasil, mas à tributação dos países que importam, tá, gente? Então, aconteceu isso. Então, uma coisa assim, é notório que a maior produção de açúcar nas sul Mato Grossense é VHP, é para exportação, mas nós temos também produção de açúcar branco. Que é esse cristal 0 a 180, 181 a 300, né? Então, resumindo assim, açúcar cristal de 0 a 180 é um açúcar mais puro, mas é o açúcar cristal branco, aquele açúcar que você tem que você vai lá no supermercado comprar. Esse cristal aqui, 181, 300, é um açúcar mais amarelado, que tem uma cor maior, ou que tem um pouco mais de impureza. Eu não vou entrar muito a fundo, vamos ter outras disciplinas nesse curso que a gente vai entrar mais, o que significa a cor. Isso aí, na verdade, o valor 180, 300, são escalas de cor de padrão internacional para ver a pureza do açúcar, né? Então, voltando aqui,
o Mato Grosso do Sul é predominante a produção de açúcar VHP. Né? Existe a produção muito maior de VHP do que os outros estados. Provavelmente, mesmo assim, o açúcar cristal ainda é exportado. Uma professora está me mostrando aqui da exportação e a produção total de açúcar, mostrando no gráfico anterior. Vocês vão ver que tem uma pequena diferença nesses valores, porque daquele açúcar que foi produzido no gráfico anterior, uma parte dele, que é esse gráfico, que é exportado. Uma parte desse açúcar, principalmente açúcar cristal, é consumido aqui no mercado do Mato Grosso do Sul e outros estados próximos, né? Mas isso aí eu não tenho dados para mostrar, por isso que eu não mostrei lá nos slides anteriores. Agora, vamos dar uma olhadinha na exportação de etanol. Não é tão significativa comparada ao açúcar, como eu já previamente falei para vocês. Observa que é difícil ver a nomenclatura de dados do Ministério da Agricultura, da Economia, aqui mostrando, né? Tem dois tipos de etanol anidro pelos dados do Ministério da Agricultura. O azul, etanol anidro aparentes outros. Esse aqui é predominante o etanol hidratado combustível. Depois a gente vai muito pouco, né? Uma barrinha verde que mal você consegue ver nesses gráficos aqui, né? E aqui a gente percebe que 2026, né, ainda não terminou, por estar mal começamos o ano, já está começando a aumentar a barrinha, tá, gente? Então esses são dados. 2026 vai ser, até o final do ano vai aumentar essa barra tranquilamente, tudo bem? Então você vê que não tem muito de bilhões que a gente produz, 30 bilhões, apenas 2,5 é exportado. Né? A maior parte desse destino nosso etanol que é produzido aqui no Brasil é consumido aqui no Brasil. Quem importa mais etanol no Brasil em 2024 foi a Coreia do Sul, na ordem de 400, está em 0,4 bilhões, né? São 400 milhões de litros de etanol, 420 mais ou menos. Estados Unidos em segundo lugar, Holanda, Países Baixos em terceiro, e assim por diante. Então esses são os mercados aqui. Então, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2023, o país produziu cerca de 32 bilhões de litros, sendo aproximadamente 90% oriundo da cana e o restante do milho, com um crescimento notável na região centro-oeste. Né? Se vocês olharem aqui, agora já está mudando um pouco o perfil, né? Agora está mais para 85, 15, né? Então, a gente falou de um quarto em outros dados. Dependendo da fonte, dá uma mudadinha nesses valores, tá, gente? E da safra, né? A safra agora de 2026 está bem mais predominante, está maior, né? A participação do etanol do milho, né? O Mato Grosso do Sul exporta etanol? Sim, também exporta etanol, mas quantidades bem menores. Né? A gente observa aqui que houve sempre uma pequena parte da produção era para exportação, desde 97, 2008, houve um salto em 2008 e 2010, uma drástica queda em 2018 e 2019, Covid, né? Novamente o Covid aparecendo nos nossos gráficos aqui, e depois um retorno aos patamares lá da década anterior. Né? Até que teve um aumento, um salto em 2023, 2024 de exportação. Salto, mas lembrando que 1,75 bilhões de litros é uma quantidade pouca, né? Mas ainda tem alguma exportação pelo Mato Grosso do Sul. Bioeletricidade, é uma coisa também que é uma parte das cidades que eu adicionei, que não estava, por exemplo, na turma anterior, é falar um pouco sobre eletricidade. Hoje, as usinas produzem três tipos de energia, né? Energia na forma de açúcar, energia na forma de etanol e energia na forma de eletricidade. Então, no final das contas, essas são
Tem muitos lugares que coloca a nomenclatura de suco alcooleiro para suco energético devido a isso, né? Por enquanto, a nomenclatura oficial é suco alcooleiro, né? Mas tem várias questões, vários levantamentos apontando que talvez futuramente, né, esse setor seja redenominado devido a espaço para ser chamado suco energético. Então, opa, desculpa. E, então, 2021 houve 79% da eletricidade da rede era 79% da produção toda, a energia do Brasil é da cana, tá? Tomem cuidado. Ainda dentro do nosso condomínio elétrico brasileiro, ainda é pouca participação da bioeletricidade no resto comparado à participação da hidrelétrica, das termoelétricas brasileiras. Mas o que ele está querendo mostrar aqui é que, de tudo assim, nós temos outras fontes de eletricidade a partir de biomassa, que é além da cana, sim. Nós temos também eletricidade a partir da energia solar, energia eólica também está aqui. Mas se vocês pensarem bem, quase 80% da energia elétrica sustentável, né, produzida, é pela cana, pela queima da gás de cana nas nossas usinas. E depois vem a energia solar, a energia eólica e assim por diante. Em 2022, foi aproximadamente 18.300 kWh. De 2023 foi para 20.973 kWh. Em 2024 chegou a 21.208 GWh da cana para a rede. Quer dizer, já é uma fator bem mais participativa. Houve um grande incremento da participação da energia elétrica a partir do setor sucroalcooleiro. O setor sucroenergético tornou-se um dos maiores fornecedores de energia renovável para o sistema internacional interligado nacional. O que significa isso? Né? Para a usina vender energia para a Energisa, vamos dizer dessa maneira, ela tem que pegar e puxar, né, uns cabos para colocar dentro da sua elétrica, para colocar no condomínio que vai ser distribuído. Né? Mas não é simplesmente isso. Né? Tem toda uma parte de regulamentação, de legislação para conseguir isso, de regularidade, frequência, potência, que por muito tempo travou-se que o Brasil não conseguia regulamentar. A partir dessa 2021 houve essa regulamentação, essa legislação que tornou possível que o excedente de energia elétrica que não era consumido dentro da usina fosse vendido para fora. Né? É isso que quer dizer. E o nosso sistema elétrico ele é interligado nacionalmente. Com exceção, acho que, se não me engano, do Amapá, que não entra no nosso sistema elétrico, se você pegar e ligar a energia elétrica aqui no Mato Grosso do Sul, a energia elétrica pode ir para o Nordeste, para o Norte e assim por diante. Então, por isso é chamado de Sistema Interligado Nacional. Em 2023, a bioeletricidade total fornecida à rede nacional somou cerca de 29.285 GWh, recorde histórico, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior. A evolução da geração e venda de energia elétrica. A geração de eletricidade ocorre principalmente de maio a novembro, quando estamos colhendo, quando está sendo produzido, período de safra da cana, e coincide justamente com a época mais seca do ano no centro-sul do Brasil. Então, quando as usinas, as hidrelétricas estão com os níveis baixos nas suas represas, está em franca produção de energia elétrica às usinas. Né? Essa é uma das vantagens também. Isso alivia a pressão sobre os reservatórios hidrelétricos no período crítico, tornando a bioeletricidade da cana um recurso estratégico para a segurança energética nacional. Em 2023, os 20.973 GWh afetados pelo setor representaram a preservação de 14 pontos percentuais da capacidade dos reservatórios do submercado Sudeste e Centro-Oeste.
75% da bioeletricidade para a rede em 2024 veio de resíduos da cana, segundo os dados do site da Única em 2023. São fatores bem significativos. E, e o Mato Grosso do Sul contribui com isso? Nossas usinas vendem para energia elétrica, para o condomínio elétrico brasileiro, para o sistema interligado nacional? Sim. Vamos fazer um breve histórico aqui. Na década de 90, as usinas sucroenergéticas do Mato Grosso do Sul utilizavam bagaço apenas para alto consumo energético. Então, era apenas cogeração de energia elétrica. O que era produzido era consumido dentro da usina. A geração de vapor e eletricidade supria as próprias caldeiras e equipamentos industriais em comercialização diferente. Nos anos 2000, houve uma abertura do mercado. Teve essa lei aqui, que regulamentou, né, e conseguiu, graças à ANEEL, que é o órgão regulamentador de energia, criaram condições propícias, regulatórias para a venda do excedente de eletricidade para a rede. O novo modelo no setor elétrico instituiu os leilões de energia que possibilitaram contratos de longo prazo para a biomassa. Então, a partir de 2012, devido à promulgação dessa lei, que foi possível a venda de bioenergia no Brasil. Né? Não somente da cana, né? Em todos os outros tipos de bioenergia, não tinha como vender, porque não tinha uma regulamentação, uma lei para fazer isso. Bem, na década de 2010, houve expansão em Mato Grosso do Sul. Com a forte entrada de novas usinas no Mato Grosso do Sul, pós 2007, as plantas já foram projetadas para exportar excedentes ao Sistema Interligado Nacional. O investimento em caldeiras de alta pressão, acima de 65 bar, ou seja, 65 atmosferas, aumentaram a eficiência da geração de energia elétrica eficiente. Bem, uma coisa também, em outra disciplina a gente vai explorar, que quanto maior a pressão dentro de uma caldeira, isso eu vou explicar mais para frente, não vai dar tempo aqui, não vou estender muito o assunto, mas quanto maior a pressão na caldeira, mais você consegue extrair energia da queima do bagaço da cana. Hoje, muitas das usinas que vendem energia elétrica têm caldeiras de 65 bar para isso. Né? E tem usinas que têm caldeiras de 100 bar de pressão, 100 atmosferas, que ainda torna ainda mais eficiente a extração, a extração de energia elétrica da queima do bagaço. Então, a partir de 2015, Mato Grosso do Sul tornou-se o quarto maior exportador de bioeletricidade no país. Em 2024, 14 das nossas 22 usinas em operação exportam excedente de energia elétrica nacional. A bioeletricidade da cana equivale ao consumo residencial anual de todo o estado. Então, realmente, a gente produz o suficiente para a gente conseguir produzir energia para rodar o nosso estado sozinho. E agora vamos falar rapidamente sobre a importância do setor sucroeiro na economia do nosso estado. Né? Atualmente nós estamos com 22 usinas em operação, todos os produtores de etanol hidratado que cogeram bioeletricidade, 14 delas exportam excedentes para a Rede Nacional de Energia Elétrica. Nós somos o quarto maior produtor de cana no Brasil, tem alguns anos que a gente somos quinto, mas tá, vamos lá, quarto. Quarto maior produtor de etanol total, anidro mais hidratado. Segundo maior produtor de etanol de milho. Quinto maior produtor de açúcar e quarto maior exportador de bioeletricidade. 52 milhões de toneladas de cana na safra 2020 e 2026, que deve alcançar uma produção recorde de 5 bilhões de litros de etanol e 2,1 milhões de toneladas de açúcar. E o etanol já corresponde a 13,5% da produção nacional. Na safra 2024-25, alcançou produção de 4,3 milhões de litros de etanol e 37% tiveram de origem minha. Isso representa 44% do total produzido na produção nacional proveniente do etanol de milho aqui no Mato Grosso do Sul. Realmente, o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso está sendo pioneiro nessa parte de produção de etanol a partir do milho.
Eletricidade, né? 2.200 gigawatt-hora de eletricidade. Consumo, já mostramos que consumo residencial se compara a consumo residencial anual de todo o estado. Área colhida aproximadamente 800 mil hectares cultivados em 42 municípios, tendo 34 mil empregos diretos. Isso aqui é uma fala do nosso governador aqui nesse site de notícias, se quiser dar uma olhadinha. Movimenta mais de 1,4 bilhão em massa salarial e é um dos principais motores da economia industrial sul-mato-grossense. E isso representa um PIB de 18,9% do PIB industrial do Estado. Então, é bem significativo para a indústria, para a economia do Mato Grosso do Sul, o setor sucroalcooleiro. Isso acaba a nossa aula. Essas são as referências que nós mostramos aqui.